Zacarias 8, versículo... deixa eu ver que versículo que a gente parou aqui. Deixa eu ver quem é bom de anotação aí. Quem é bom de anotação? A gente falou de como era antes, né? A gente leu Zacarias 10, não é isso? Quem é bom de anotação aí? Zacarias 8, a partir do versículo 10, não é isso? Do domingo passado. E a gente falou do quê? Exatamente, como era antes. Então a gente leu Zacarias 10. E como era antes? Antes não havia paz. Não havia paz. Quer dizer para você que uma das iniciativas do Sementeira de Paz, inclusive isso está até escrito no nosso material, é porque, se você parar para pensar e observar, preste atenção, tudo da sua vida, tudo, salário, negócios, vida sentimental, criação de filhos, relacionamento familiar entre filhos e pais, pais e filhos, saúde, vida alimentar, tudo da sua vida, aquisição de bens, tudo da sua vida. Se você parar para pensar e perguntar para a pessoa o que você gostaria nessa área, em alguma área a pessoa vai chegar e falar: nesta área aqui eu não tenho paz. A busca pela paz está em coisas mais simples que você possa imaginar da vida do ser humano. Mas em todas elas, o que ele vai dizer é: eu preciso de paz. Por isso que quando foi estabelecido profeticamente a vinda do Messias, nós lemos aqui domingo passado, Isaías 9, acho que 6, coloca aí, Bia. E aí ele fornece aí as características desse Messias, e ele viria como um maravilhoso conselheiro, alguém que ia saber aconselhar pessoas, que ia vir com um conselho espiritual bíblico correto, ia ser um maravilhoso conselheiro. Ele ia vir também como um Deus forte, ele ia vir como um pai para nós, e Jesus foi para nós, e é até hoje, que ele falou assim: vocês querem conhecer o Pai? Vocês estão comigo há tanto tempo, vocês não me conhecem ainda? Ele perguntou para os discípulos. Então ele vem como um pai, e no meio dessas características, a palavra certa não é características, fugiu da minha boca agora, é atributos, obrigado. Com esses atributos desse texto, ele pega o último atributo, e o atributo é como príncipe da paz. Você vê, no meio de tantos atributos importantes que a gente podia colocar, na Bíblia está recheada, né, de atributos de Deus. Mas nesse texto ele faz com exclusividade um atributo chamado príncipe da paz. Ou seja, ele vem como um enviado do rei para colocar a estaca da bandeira da paz. E por que ele fez tanta questão de paz? Ele falou que o meu reino é um reino de paz e de justiça. Ele fala assim: o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Porque infelizmente, não digo todas as pessoas, mas praticamente a grande massa da humanidade vive por causa da comida. Comida e bebida. Você pode parar para pensar. Só que você faz isso tão inconsciente que você não pensa mais. Mas se você parar para pensar, tudo é para comer e beber. E esse comer e beber, é claro que está ali, simbolizando não é só a comida e bebida, mas comida, bebida, veste. Em outro texto ele dá uma aumentada um pouco nisso. E vive para isso, comer, beber, vestir. E lá nesse texto ele diz: olha, para de se preocupar com comida, para de se preocupar com bebida, para de se preocupar com roupa. Os passarinhos não trabalham, eles não fazem nada e eles se vestem bem. Eles comem, nunca falta comida.
As flores do campo, elas não trabalham, elas não têm. Mas quem é que já se vestiu como as flores do campo? E todo ano elas renovam as suas vestes. Então, e Deus está falando, vocês têm que ser assim. Por quê? Porque essas coisas da vida roubam a nossa. As coisas da vida roubam a nossa. Então Jesus vem agora como príncipe da paz, dizer, gente, vocês estão precisando de paz. É isso que vocês estão precisando. E agora eu vim aqui trazer para vocês a paz que o mundo não pode dar. Quantas e quantas pessoas já disseram, quando eu arrumar tal emprego, aí sim a minha vida vai mudar. Tipo, aí eu vou ficar feliz. Arrumaram o tal do emprego chegou, mas as pessoas não estão felizes. Quantos jovens, adolescentes e até pessoas mais velhas como eu, que me formei aos 39 anos, disseram, quando eu fizer a minha faculdade, aí sim eu vou ser uma pessoa completa, eu vou me sentir em paz. Fez a faculdade, terminou, não importa quantos anos você tenha. Eu terminei com 39, minha esposa terminou com coisas. Mas isso que garantiu a paz da nossa casa? Não! Um diploma na parede não garante paz de ninguém. Quantos aqui, deve ter pessoas aqui bem-sucedidas, com certeza tem, que galgaram lugares na sua empresa e hoje está num bom lugar dentro da sua empresa. Mas eu te pergunto, estar num bom lugar na sua empresa é o que está te trazendo paz? Então, queridos, essa paz que a gente procura, que a gente achou que ia ganhar no emprego, com um bom salário, com o diploma na parede, com o casamento. Quando eu casar, aí sim, eu vou ter paz. Sabe de nada, inocente. Aí o adolescente ou o jovem diz assim, digo porque eu já pensei nisso várias vezes. Não pense que nossos filhos não pensam nisso, que eles não vão falar na nossa cara para não deixar a gente triste. Tem alguns que falam, outros ficam só escondendo por dentro. Mas os filhos, todos os filhos pais são isso, gente. Eu já pensei, todo mundo já pensou. Não vejo a hora de sair de casa e ter a minha independência. Agora os pais estão tudo olhando para os filhos, né? Querendo saber. Não precisa olhar. Você já pensou isso quando você era solteiro ou não? Todo mundo pensa. Os adolescentes começam a pensar. Eu pensava nisso desde os 12 anos. Desde os 12 anos eu comecei a pensar. Quando eu saí de casa, não vejo a hora de sair de casa. Não vejo a hora de sair de casa. E na nossa mente de adolescente, agora eu estou com um monte de adolescentes aqui, né? Eles ficaram aqui no culto. Obrigado. Eles estão pensando assim, olha, quando eu sair de casa, quando eu tiver a minha independência, aí sim eu vou ter paz. Então, queridos, escute o que eu estou te falando. A busca pelo isolamento não traz paz. A busca pelo casamento não traz paz. A busca pela saúde não traz paz. Principalmente nos dias atuais. Porque a gente está cheio de bactérias espalhadas pelo planeta. Toda vez a gente está com uma doencinha diferente. Uma gripe que a gente não sabe se é gripe. Antigamente a gente falava que era gripe. Hoje a gente já não sabe. O que será que eu tenho? São dores no nosso corpo. Comidas que a gente come. Daqui a pouco você não sabe por que você está com aquela dor no estômago. Por que você está com aquela febre. Você não sabe o que você comeu, o que você bebeu. É tanta coisa. Bactérias que estão no ar, espalhadas. Então, dizer hoje que ter saúde é o que nos traz paz, então nós não vamos ter paz, nós não vamos conseguir ter paz. Dizer que está dentro de uma casa, num bairro X ou Y, ter uma casa segura é ter paz. Então, meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Todos nós, para ter paz, só em Cristo Jesus. Eu vou repetir, levante suas mãos. Para ter a paz verdadeira, para ter a paz real, para ter uma paz que o mundo não vai te dar, para ter paz não com coisas que o mundo pode te dar.
Você precisa de ter na sua vida o príncipe. Ele, Jesus Cristo de Nazaré, é o príncipe da paz. E se ele não fincar a bandeira da paz no seu lar, na tua casa, na tua vida, no teu coração, na tua família, se essa bandeira da paz não for fincada, esquece, não tem paz, é mera ilusão. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: Ele está aqui hoje, Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele é capaz de trazer hoje para a tua vida esta paz que o mundo não pode dar. Recebe aí a paz verdadeira de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Como era a minha vida antes? Não tinha paz. O que aconteceu agora? Uma profecia. Já falei semana passada, não vou repetir, mas qual é a profecia? Profecia, versículo 7. Eis que eu salvarei o meu povo. Bota no telão aí qual é a profecia, Bia. Eu salvarei o meu povo. E depois, com a profecia, vem a promessa da salvação. E a promessa da salvação é: eu vos salvarei. Amém? Então, só para a gente não se perder aí. Como era antes? Não tinha paz. O povo não tinha paz. Qual é a profecia? Salvarei o meu povo. Qual é a promessa que essa profecia vai garantir? Versículo 12. Aí vem o versículo chave. Porque haverá sementeira de paz. Para você que não sabe o que é sementeira, eu pensava, antes de eu estudar, eu pensava que sementeira era o lugar que eu guardava a semente. Eu achava que era o abrigo para as sementes. Na verdade, a sementeira não é onde eu vou lá e pegar a semente. A sementeira é o ato de sair semeando. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que haverá uma grande semeadura de paz. E isso é uma promessa de salvação. Olha só a promessa que está em Zacarias. Ele está dizendo: haverá um tempo que essa paz que o mundo está precisando, ela será feita de uma maneira como se joga sementes, como se planta sementes. Haverá uma grande sementeira. Ô meu irmão, presta atenção, eu nunca fui da roça, mas eu sei como planta. Você também não deve ter sido da roça, mas você já deve ter visto alguma coisa sobre roça. E para plantar muitas e muitos pés de alface, muitos e muitos pés de café, precisa de quantas pessoas? Precisa muita gente trabalhando para pôr semente nos seus lugares. Muita gente com enxada na mão. E qual é a promessa da salvação aqui? Que ia haver uma grande sementeira, uma grande semeadura de paz pelo planeta inteiro. Vocês estão aqui? Agora, como fazer uma grande plantação? Precisa ter muita gente. Então ele está dizendo aqui, não vai ser uma pessoa que vai fazer. Vai vir o príncipe da paz. Mas esse príncipe da paz vai escolher, porque é ele que nos escolhe. Ele fala: não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi a vós. Então o príncipe da paz, ele seleciona filhos, embaixadores pela paz. Então ele faz essa seleção, ele nos escolhe, ele nos salva, ele nos transforma em filhos. E agora nós somos semelhantes a Jesus no que se refere a filho, porque a palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Ele. Então se Ele é príncipe da paz e eu sou junto com Ele herdeiro e co-herdeiro de tudo que Ele possui, a palavra do Senhor diz que nós que somos filhos já estamos assentados junto com Ele nas nuvens. Então, peraí, se Ele me escolheu, e eu aceitei essa escolha, e eu me transformei em filho legítimo, e agora eu sou herdeiro de Cristo, e se Ele é o príncipe da paz, o que eu sou? Fala para o teu irmão, se toca, você não está entendendo nada. Fala: você é príncipe também, cara. Nós somos hoje embaixadores também de Deus aqui na terra. E como Jesus veio como príncipe, só que Ele não está aqui mais. Quem ficou foi o Espírito Santo.
para entrar nos príncipes e fazer dos príncipes embaixadores. Então do seu lado deve ter um príncipe ou uma princesa aí, amém, amado? Não tem muito cara de príncipe ou de princesa, mas amém, amado? Tem sim, para de ser xarope. Fala para a pessoa que está do seu lado, vai, tira esse orgulho aí, quebra esse orgulho e fala, você é bonito como um príncipe sim, porque você é semelhante a de Cristo. Fala, bonito e cheiroso. Pastor, prova na Bíblia. Nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. Glória a Deus, vocês estão aqui? Então, irmão, preste atenção. 3. Então vem a promessa da salvação. E a promessa da salvação é essa semeadura da paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus, o seu orvalho, farei que o resto desse povo herde tudo isso. Aqui é a herança. Eu farei com que o povo herde tudo isso. E ele falou, assim como eu vos salvarei. Vocês foram maldição entre as nações, mas eu vos salvei. Olha só o que ele está dizendo. Versículo 13. Está ali no telão 13? Coloca lá. E assim como eu vos salvarei, vocês eram maldição, mas vocês agora serão bênção. Não tenham medo, sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como eu um dia pensei em fazer mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, eu não me arrependi. Mas assim agora, eu pensei em fazer de novo o bem para Jerusalém e para a casa de Judá nestes dias. Não tenham medo. Irmão, em nome de Jesus, vira para outra pessoa e profetiza, olhando na bolota do olho, diz, toda a maldição foi lançada fora. Diga, hoje, Deus está pensando apenas em trazer o bem para você, para a tua casa, para a tua família. Se antes você estava em maldição, hoje Deus olha para você com olhar de bênção. Diga, e não é para futuro. Diga, é agora, nestes dias. Não tenha medo. Não exatamente com essas mesmas palavras, porque a gente tem outros textos lá, no material que a gente vai enviar, amém? Nós temos outros textos, mas esses outros textos, preste atenção aqui, esses outros textos que nós vamos ler lá para os filhos, para as pessoas que a gente vai encontrar lá, eles estão dizendo exatamente isso para a pessoa. A sua casa poderia estar em maldição, mas hoje o príncipe da paz está entrando aqui. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. 4. Agora então, já que Deus, a gente estava numa situação, o Senhor trouxe uma profecia, trouxe uma promessa de cumprimento para esta profecia. Então agora eu tenho que me preparar. Amém, queridos? Então é a preparação. 4º ponto. Versículo 16. Pastor, como é que eu tenho que me preparar? Versículo 16. Eis que as coisas que vocês devem fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Como eu falei que era versículo por versículo, então a gente vai falar parte por parte. Primeira atitude de preparação. Diga comigo, falar a verdade. Só uma coisa para mim te dizer, só consegue falar a verdade quem age com verdade. Só consegue falar a verdade quem é verdadeiro nas suas ações. Só consegue falar a verdade se a verdade entrou em você primeiro. Eu vou dizer isso porque ninguém que tem Jesus, sem Jesus a gente é mentiroso de natureza. Não, pastor, você está me chamando de mentiroso? Não. Eu estou dizendo que você tem uma natureza de mentiroso. Ainda mais brasileiro, me perdoe aí falar contra nosso país, mas é uma realidade. Existem outros também. Mas pensa num país que nasce numa cultura de mentiras.
Você sabe o que é o tal do jeitinho brasileiro? Você sabe o que é o tal do jeitinho brasileiro que inventaram? O jeitinho brasileiro é um jeitinho de cumprir e ter atitudes mentirosas. Atitudes falsas, mentirosas, hipócritas, para quê? Para dar um jeitinho para resolver aquele problema. Pode deixar que eu dou um jeitinho. Eu conheço uma pessoa de dentro que dá um jeitinho. Eu conheço uma pessoa que trabalha lá em tal lugar que dá um jeitinho. Eu conheço uma pessoa do hospital que dá um jeitinho. Eu conheço uma pessoa da faculdade que dá um jeitinho. Eu conheço minha vizinha, ela trabalha em tal lugar. Pode deixar que ela dá um jeitinho. E muitas vezes esse jeitinho é descumprir uma regra. E muitas vezes esse jeitinho é mentir. Outra atitude: executai juízo nas portas, segundo a verdade. Preste atenção, olha só. Se eu não falar a verdade, se eu não for uma pessoa verdadeira, como é que eu vou praticar justiça? Então, instantaneamente, o que vive debaixo de mentira é injusto. Uma coisa está conectada com a outra. Porém, se eu vivo na verdade, automaticamente também eu vou começar a praticar a justiça. E ele fala, vocês têm que ter essas 4 atitudes: serem verdadeiros, andar em verdade, executar justiça. Porque todo mundo quer andar com pessoas verdadeiras, verdade ou mentira? Pode ser o maior mentiroso, mas ele gostaria que alguém falasse a verdade para ele. Pode ser o maior injusto, mas ele gostaria que fosse injusto com ele. Então a justiça, e a palavra do Senhor diz que Deus, um dos atributos de Jesus também, diz que Ele é o sol da justiça. Então Jesus, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a... Só que o mesmo Jesus que está dizendo eu sou a verdade, a Bíblia também diz que Ele é o sol da justiça. Ou seja, se eu ando em verdade, eu também vou conseguir praticar a justiça. Então hoje, eu sou uma pessoa muito mais justa do que eu era quando eu vivia falando mentiras ou praticando mentiras. Por quê? Porque a verdade agora habita em mim. Vocês estão aqui? Terceiro, eu estou dentro do tema preparação, ok? Então a parte A, fala a verdade. Parte B, executar juízo, seja justo. E ele diz, por que você tem que ser justo? Em favor da paz. Para ter paz tem que ter justiça. Terceiro, parte C. Nenhum de vocês pense mal no seu coração contra o seu próximo. Repito, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Eu quero conectar um versículo aqui, 2 Coríntios capítulo 5, 16. Coloca para mim aí. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 16. Vamos ler comigo a primeira parte deste versículo. Ou melhor, vamos ler o versículo inteiro. Vamos lá, para acordar. 1, 2, 3. Assim que nós... Não, vamos ler com uma vozinha um pouquinho mais forte. 1, 2, 3. Assim que nós, daqui por diante... Ele está dizendo o seguinte, que nós não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Você sabe por quê? Porque se você for olhar para as pessoas segundo a carne, você não entra na casa de ninguém. Se você conhecer as pessoas segundo a carne, você não vai pregar para o ladrão, você não vai pregar para a prostituta, você não vai pregar para os caras que estão no funk, você não vai pregar para os caras que estão no pancadão, no forró, você não vai pregar para o cara que espanca o filho, você não vai pregar para a mulher que abandona os filhos, você não vai pregar para ninguém. Você não vai pregar para o feiticeiro, você não vai pregar para uma religião diferente, sabe por quê? Porque você está olhando segundo a carne. E segundo a carne, essas pessoas fazem mal às vezes uns para os outros, praticam idolatrias, servem outros deuses, fazem mal uns para os outros, só que se eu vou sair
para ministrar a palavra do Senhor, eu tenho que olhar para a pessoa segundo a fé. O que eu vejo segundo a carne? Eu vejo um criminoso, eu vejo uma prostituta, eu vejo não sei quem, eu vejo um pai de família, eu vejo um bêbado, eu vejo um drogado, eu vejo alguém que mal, eu vejo alguém ruim, eu vejo uma pessoa cheia de ira, eu vejo alguém... Mas se eu olhar segundo o Espírito, eu vejo nele o que Deus pode fazer. Então eu tenho que falar a verdade, eu tenho que ser justo. Não posso pensar, versículo 17, eu não posso pensar mal no coração contra os meus irmãos. Amém, amados? Essa é a atitude que temos que ter. Se vamos ser agentes, porque carinhosamente a gente está dando o nome desses príncipes e princesas, né, que estão indo levar a paz dentro das famílias, a gente está chamando esses príncipes e princesas carinhosamente de agentes da paz. Então esses agentes, eles têm que ser verdadeiros, eles têm que ser pessoas justas, esses agentes não podem olhar para as pessoas segundo a carne, e esses agentes, não, outra coisa que tem que acontecer, aqui ó, não amem o juramento falso, porque a todas essas coisas, diz o Senhor, eu aborreço. Quais coisas que Deus aborrece? Quais são as 4 coisas que Deus aborrece? Vamos comigo, vamos decorar isso aí. Primeira coisa que Deus aborrece, qual é? Falar mentiras, ser mentiroso. Qual a segunda coisa? Ser injusto. Deus aborrece pessoas injustas. A terceira coisa que Deus não gosta, o que é? Que Deus se aborrece? Pessoas que olham para os outros com um olhar malicioso, com um olhar só segundo a carne, não conseguem olhar pelo Espírito. Qual é a quarta coisa que Deus se aborrece? Deus se aborrece com as pessoas que juram falsamente, pessoas que falam que vão fazer uma coisa e não fazem. Estava conversando essa semana, ajustando aí as casas, os agentes, e alguém me perguntou: pastor, mas e quando eu estiver indo lá e acontecer como aconteceu? Eu falei: o que aconteceu, menino? Aconteceu que da dupla de agente que foi, um desistiu, e eu tive que assumir o lugar. Irmão, quando você decidiu sair para ministrar, agora nós vamos é uma decisão, eu decido sair. Alguém está te obrigando? Alguém está te obrigando? Fora a santa pressão bíblica, porque se alguém está te pressionando aqui é a Bíblia, não sou eu. Fora a santa pressão bíblica, tem algum homem dizendo para você: você é obrigado, você tem que sair, hein? Se você não sair, você vai ver. A igreja está fazendo isso? Não. Se você está indo é porque você entendeu, sim ou não? Você entendeu que tem que ir. Pergunta, você entendeu, disse: eu vou. E agora que você já está na segunda semana, terceira semana, tem alguém ali com uma expectativa que você vai e falou que para ela que ia estar lá 7 semanas. E você desiste no meio do caminho. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o nome disso é juramento falso. Não, pastor, é que ele desistiu. Não, ele jurou e não cumpriu. Tem gente que arruma emprego e diz assim quando está desempregado. Não sei se você já ouviu alguém dizer isso, ou se você já viu alguém dizer assim no desemprego: quando eu arrumar emprego, eu vou entregar meu primeiro salário para a igreja. Quando eu arrumar emprego, eu vou ser fiel nos meus dízimos. Quando eu arrumar emprego, eu vou ofertar aquilo lá que o pastor estava falando. Eu vou fazer a oferta do bebedouro novo, que custa R$3.800. Quando eu for arrumar emprego, eu vou pagar metade desse bebedouro sozinho. Arrumou emprego, não arrumou? Cadê? Fala para a pessoa que está do seu lado: isso também é juramento falso. Não, mulher, fica tranquila. Esposa, quando a gente ficar bem aqui, ó, quando eu bater a laje na casa, quando eu fizer isso aqui que eu tenho que fazer, fica tranquila, nós vamos fazer um passeio lá na Bahia. Não, mas a gente não vai só na casa da sua mãe, não. A gente vai dar um pulo na casa da sua mãe e depois eu vou te levar para você passear num hotel lá, no Porto Seguro, para você dar um banho lá nas águas.
Sabe quantos anos que esse moço falou isso? Já tem 20 anos. A casa já está pronta, o azulejo já está arranhado, ele já quer trocar de azulejo. E a mulher não sabe que é um hotel ainda. Sabe qual é o nome disso? Se seu marido está olhando para você, fala na cara dele, fala, isso é juramento falso. E eu não vou ficar aqui dando um monte de exemplo, não. Eu só sei de uma coisa. Prometeu, falou e não cumpriu, juramento falso. Se você diz para uma criança, olha para mim, eu vou fazer tal coisa, então faça. Tem gente que quando quer fazer algo para uma criança, mente para a criança. Não, fica quieta que a mamãe vai te dar o negócio. Não, quando a gente chega lá, a mamãe compra. Não compra, mentira. Você não vai comprar nada, você não vai dar nada, você só quer que a criança pare de chorar. Isso é mentira. E ainda está mentindo, ainda está jurando falsamente para a criança. Não, mas ele vai esquecer. Nem todas as crianças esquecem, tá bom. E na verdade as crianças são boas de memória. Vocês estão aqui, amados? Então hoje é um bom dia para você rever os seus conceitos. Se você tem prometido muita coisa e não tem cumprido. Eu vou dizer uma coisa para você. Preste atenção. Enquanto você não aprender a falar e cumprir o que você fala, a sua vida não vai para frente. E não é eu que estou jogando maldição, eu estou dizendo que é Bíblia. Por que a sua vida não vai para frente? Porque você já prometeu tanta coisa e você não cumpriu. E vira e mexe está fazendo isso. Você já fez tanto isso, tanto, que você nem consegue perceber mais que você está fazendo juramento falso. E se não é o pastor hoje ficar falando, talvez você nem lembrava das coisas que você andou falando e não fazendo. Você está aqui? Então quem vai ser agente da paz tem que ser uma pessoa que tem a palavra. O crente, o legítimo crente, na boca dele tem que ter o sim e o não. E se é sim, é sim. E se é não, é não. Não pode ter enrolação, não pode ter desculpa, não pode ficar inventando coisas. E eu vou dizer uma para você que trabalha no mercado, olha para mim. Você que faz parte do mercado de trabalho. Mercado administrativo, mercado tecnológico, mercado de negócios, de vendas, mercado de serviços, prestação de serviço. Para de mentir, porque enquanto você está mentindo, a sua empresa só vai afundar. Se eu levo meu celular para consertar, tudo que eu quero ouvir da pessoa que vai consertar o meu celular é: moço, eu só posso te entregar quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira. Eu tenho que te ligar de manhã para saber se está pronto? Não precisa ligar. Quarta-feira, a partir da meio-dia, o seu celular vai estar pronto. Tudo que eu queria era passar lá e o meu celular estar pronto. Eu não queria receber uma ligação na quarta-feira de manhã com uma mentira, porque não é verdade. Porque a pessoa nem pegou no meu celular. Eu levei sexta-feira passada. Passou sexta, sábado, segunda, terça. Ele nem triscou no meu celular. Quarta de manhã, ele liga para mim e fala: olha, deu um atrasozinho aqui, ó. Seu celular está quase pronto. A sua pizza já saiu. Vamos lá para a gente decorar, vamos? Com as 4 coisas que Deus aborrece. Primeira. Segunda coisa que Deus aborrece. Injustiça. Terceira coisa que Deus aborrece. Olhar segundo a carne. Quarta coisa que Deus aborrece. Jurar falsamente. Juramento falso. Vamos de novo? 1, 2, 3. Primeira coisa que Deus aborrece. Segunda coisa. Terceira. Não, Bia, tira isso aí, tira. Primeira coisa que Deus aborrece. Segunda coisa. Terceira. Quarta. Fala para o irmão, se essas 4 coisas não estão mais na sua vida, se elas não estão mais na sua vida,
Você está pronto para ser um agente da paz. E a última coisa para encerrar, então eu falei aqui, como era antes, qual foi a profecia, a promessa da salvação, atitudes de preparação, e agora a penúltima, que também tem a ver com atitudes, mas eu coloquei separado, que é o versículo 18. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, do 5º e do 7º mês e do 10º serão para a casa de Jacó, ou seja, para nós, serão alegria, festa, regozijo. Alegria e festividades solenes. Amai, pois, o quê? Amai, pois. Olha ele repetindo de novo, a verdade e o que mais? Só que tem algo que ele coloca aí. Tem que ter jejum. Antes eles jejuavam, mas o jejum deles estava sem fruto, sem valor. Deus não disse não faça jejum. Ele disse que agora, os jejuns que vocês fizerem vai ter valor. O jejum que você faz no 1º, no 5º, o jejum que você faz agora vai ter significado. Porque é um jejum a favor da verdade, um jejum a favor da paz. É um jejum a favor de pessoas. Um jejum a favor de uma sementeira de paz. Agora vai ter valor. E qual é o final de tudo isso? O final de tudo isso é encontrar os filhos da paz. E aí sim, tudo começa a ter significado. Porque senão tudo que eu preguei aqui nos 2 domingos, você ficou aqui num ambiente desse quente para chuchu, ouvindo eu pregar aqui 2 horas, sem encontrar os filhos da paz. Tudo isso aqui é sem sentido algum. Não tem sentido nenhum a gente ficar aqui. Pastor, quem são eles? Versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá, aleluia, que virão povos, habitantes de muitas cidades. Aleluia, de vários bairros. Os habitantes de uma cidade, eles irão até a outra cidade dizendo, vamos depressa, vamos suplicar o favor de Deus, vamos buscar o Senhor dos Exércitos. Aí o outro vai dizer, ei, eu também quero, eu também vou. 22, virão muitos povos e poderosas nações, eles vão buscar em Jerusalém, na igreja Fonte de Alívio, eles vão vir buscar o Senhor aqui, o Senhor dos Exércitos, e eles vão vir suplicar o favor do Senhor, aleluia. Aleluia. Pastor, quem são os filhos da paz? São essas pessoas, quem? Olha o versículo 23, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, diga comigo, é agora. Sucederá que eles pegarão 10 pessoas de todas as línguas, de todos os bairros. Eles pegarão sim, na orla da veste de aliviando. E dirão, de um agente da paz. Eles pegarão na veste de um agente da paz. E eles vão dizer assim, nós vamos ir com você para a sua célula, nós iremos com você para o culto da tua igreja, nós vamos com você servir esse Deus, porque nós temos ouvido que Deus está conosco. Vamos ficar de pé.